Amen? Eu fiz a leitura, queridos, da Parashá 27, mas hoje também é a 28. Então eu vou fazer isso nesse momento, tá? A Parashá 28, o título dela é Metzorá, tá? Metzorá é erroneamente traduzido como lepra. Tá? Metzorá não é lepra. Metzorá é doença de pele. Seria mais próximo, tá? E o texto, né, Metzorá, está em Vaikra, Levítico, capítulo 14, verso 1 ao 15, 33. Então vamos ler aí também os 5 primeiros versos. Coloque sobre os teus pés. Vai daber Adonai el Moshe lemor, Zot tihyeh Torat a Metzorá beyom, tahurato vehuá el akorren. Veyatzá akorren el mikutz lamachane, verá akorren vehine nirepan negá hatzarat min hatzaruach vetzivah akorren velakach lemitacher shetei tzporim hayom terrorot vetz eretz usheni tolat vezov vetzivah akorren veshachat et atzpor aychat el keli heres almaim haim. Português. Depois falou Adonai a Moshe, dizendo: esta será a Torá, a lei do leproso, no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinará, e eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas, limpas, pau de cedro, carmesim e sopo. E mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Amém? Vamos voltar para 27. Aproveitar que você está de pé. A porção é capítulo 12, verso 1 ao 13, 59. A Haftará, 2 Reis 4, 42 a 5, 19. E a Brit Hadashah está no livro de Hillel, na sua Bíblia, Lucas, capítulo 2, 22 ao 24. Ok? Pontos dessa porção, antes da gente fazer a leitura, é a concepção de um filho, a gravidez e o parto, a mitzvah do Brit Milá, por que ocorreria a punição de Tsarat, o que ocorreria com o judeu com Tsarat, e Tsarat nas roupas. Então isso é a porção da 27, ok? Vamos começar em Lucas, ou Hillel. São 3 versos apenas. E cumprindo-se os dias da purificação, dela. Confere aí você que está com Bíblia diferente, se não está deles. Pois é, depois eu vou explicar isso. Segundo a lei de Moshe, o levaram a Jerusalém para o apresentarem a Adonai. Abre parêntese, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será... Todas as Bíblias são assim? Será consagrado ao Senhor. Fecha. E para darem a oferta segundo o disposto na lei de Adonai, um par de rolas ou 2 pombinhos. Fecha. Pode assentar. Podeis assentar. A porção de hoje, ela vai falar quando a mulher conceber. E
a Brit Hadashah, temos aí o texto de Hillel, sua Bíblia Lucas, falando exatamente sobre este assunto. Mas aqui temos algumas coisas a observar, né? Primeira coisa a ser observada aí é que algumas Bíblias colocou, né? E cumprindo-se os dias da purificação dela, mas algumas Bíblias colocou da purificação deles. Bom, nós vamos até ler o texto da Torá, e o texto da Torá não existe purificação deles, né? Então, aí a Brit Hadashah, ou esse texto que você está usando, da Brit Hadashah, existe um erro nele. Ok? Por que existe um erro deles? Porque o texto da Torá, que é exatamente a porção de hoje, ele vai falar que a mulher precisa de um processo de purificação. E não existe nenhum problema com a criança. A criança não está no estado de impureza, ele não é imundo, né, imundo dentro de um contexto, né, ele não é impuro. Então, o assunto, a purificação, ela é da mulher. Amém? Então, se você tiver com sua Bíblia aí, e tiver deles, pode corrigir. Tá? Está errado. E segundo, um outro detalhe aqui interessante, segundo a lei de Moshe, o quê? Cumprindo-se os dias da purificação dela. Quantos dias são? Porção de hoje. Vamos lá, me ajuda? Cumprindo-se os dias da purificação dela. Quantos dias são? Me ajuda aí. Um roxo aí, me ajuda. O meu vai ser. Não, mas aqui no caso está falando de Yeshua. Cumprindo-se os dias. Quem é ela aqui? Miriam. Quem? Então quantos dias são? Cumprindo-se os dias da purificação dela. Vai ser o Wellington. Aqui é 7 dias, mas já não foi circuncidado. Vamos voltar de novo. Volta no 21 aí. Aliás, volta no 20. Quando Yeshua nasce, aliás, vamos fazer uma coisa melhor. Vamos lá na Torá. Opa! Cumprindo-se os dias da purificação dela, ou seja, cumprindo o total de dias do qual ela precisa ficar para se purificar. Quantos dias são? Vamos corrigir de novo. Vocês quase acertou. 41. Por que 41? O texto diz assim, ó, ela vai ficar 7 dias, não é assim? No 8º, ela vai fazer a circuncisão. Depois da circuncisão, contará quantos dias? 33. Quantos dias total, então? 41. Né? 40 dias exatamente de purificação, mas tem o 8º, que é da circuncisão. Então, se você contar no total, vai dar 41. Benção? Então, estamos aqui então a 41 dias do nascimento. Amém? Tá. Abre parênteses. O que é parênteses? Eu mantive o parênteses ali. Não sei se está na sua Bíblia. Confere. Tem? Porque esses parênteses são importantíssimos, irmão. Porque isso aí não é Bíblia. Infelizmente, toda a Bíblia não faz isso. Aliás, nem todos. Alguns põem. Parêntese. O que é parêntese? Comentário de alguém. A gente não pode precisar quem fez, mas é comentário. Não é Bíblia. E agora eu tenho um detalhe. Voltamos. Cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de levaram Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Amém? Beleza.
Nós temos algumas práticas que eles querem fundamentar as práticas na Bíblia. Claro, seria coerente. Bom, eu vou fazer isso, está na Bíblia. Eu vou fazer aquilo, está na Bíblia. Seria muito interessante. Porém, eu preciso de fazer a coisa dentro do seu contexto. Meu irmão, aonde existe na Bíblia que você vai apresentar criança na igreja? Texto, capítulo, versículo. Porque usam esse texto. Por que a gente não batiza criança? A gente apresenta a criança. Por quê? Porque Jesus, no nosso contexto, Yeshua, foi apresentado. Sim, Yeshua foi apresentado. Mas ele foi apresentado por causa da lei. Olha aí o texto. Lei de quem? De Moshe. Agora, como é que eu sou um cristão, digo que estou debaixo da graça, ou não estou mais na lei, e estou trazendo criança para apresentar segundo a lei? Se o fundamento é a lei. Bom. Não, porque aqui está dizendo que foi apresentado. Tem um contexto também. Na verdade, até esse texto está errado. Por quê? Porque, na verdade, apresenta a criança aqui, não é no contexto que se faz hoje. Apresentar a criança é levar a criança, é estar com a criança naquele momento para um cerimonial, chamado de Pidyon Aben, resgate do primogênito. Então, o contexto aqui não é que o menino foi levado para ser apresentado, foi entregue para um pastor, para um missionário, para qualquer outra pessoa. Não existe isso na Bíblia. Foi apresentado para o sacerdote. Sim, apresentado ao sacerdote num contexto da lei de Moshe. Agora, se você declara que não tem mais lei, para que você está apresentando a criança? Não, eu vim trazer minha criança para consagrá-la. Baseado em quê? Não, eu tenho uma criança, eu sou casado, eu e minha esposa tivemos um filho, trouxemos essa criança diante da comunidade. Por quê? Porque a gente quer agradecer o Eterno. Sem problema. Irmãos, eu gostaria que os irmãos orassem juntamente comigo, agradecendo o Eterno, porque Ele me deu uma criança, sem problema. Irmãos, eu estou aqui com o meu filho, né? Você sabe que a minha esposa teve um filho, e olha aqui para vocês verem, essa coisa linda que o Eterno nos deu, sem problema. Eu gostaria que os irmãos orassem por ele, sem problema. Agora, eu pegar esse ato e querer colocar ele na Bíblia, aí é problema. Porque ele não existe na Bíblia. O caso de Yeshua aqui é um contexto judaico. Né? Principalmente para quem diz que não existe uma lei, aí que você não tem base nenhuma para trazer criança para apresentar. Usando texto da Bíblia, né? Agora, é claro que tem um contexto. Contexto é cristão. Dentro do cristianismo primitivo, se batizava crianças. Né? Depois, foi saindo ramos deste cristianismo. Algum desses ramos, não mais querendo batizar a criança, adotou-se o apresentá-lo. Mas a cerimônia, o fundamento da cerimônia não é bíblico, é um costume cristão. Amém? Não está na Bíblia e não tem fundamento na Bíblia. Fundamento da Bíblia é contexto judaico e contexto da Torá, contexto da lei de Moshe, da lei de Moisés, que é a nossa porção de hoje. Amém? Continuando aí, como eu já disse, né, há um comentário, mas o comentário é válido, porque ele está dizendo, segundo o que está escrito na lei. Então, esse ato aqui, ele foi feito baseado na lei. Se você não tem mais lei, ou diz que não tem mais lei, você está fora disso aqui, não precisa nem fazer isso. Amém?
E o verso 24, tem um detalhe que eu quero fazer um comentário também, que o texto diz assim: para darem a oferta, segundo disposto na lei de Adonai. 2 pontos. Versão que eu coloquei ali está 2 pontos. Não sei como é que está na sua aí. 2 pontos também? Sim, né? Aí vem assim, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Meu irmão, me responde uma coisa aqui. Simples. É isso que está escrito na lei de Moshe? Porque baseado nisso aqui, alguém quer usar para dizer que Yeshua, ou que a família de Yeshua era pobre. Porque eles ofertaram 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Está dizendo que eles fizeram isso? O texto está dizendo aí, ó, e Maria e Yosef ofertaram 2. Está isso no texto? Não. Querem usar isso para falar que eles eram pobres. Que ele nasceu numa manjedoura em volta de bichinho, de boizinho, né? Você já sabe do resto da história. Coloca? E querem colocar isso aqui como fundamento. Está dizendo que eles ofertaram isso? Ou está dizendo no texto que eles vieram para dar uma oferta? Ou expiação, conforme a lei. Agora a lei só diz que é 1 par de rolas ou 2 pombinhos? Não. A lei diz mais coisas. Mas alguém deixou aqui só 2 coisas. Por quê? Exatamente para te induzir a acreditar que os pais eram pobres. Eu não vou me ater a muita coisa, não, até porque nosso tempo não nos permite. E nós temos que caminhar bastante. 2 porções até hoje. Mas eu quero fazer algumas perguntas para você. Yeshua nasceu onde? Nosso tempo não, como eu já disse, não nos permite. Isso aqui seria uma aula boa e um bom tempo para a gente explorar. Mas onde Yeshua nasceu? Quantos dias atrás, nós estamos aqui nesse episódio, a gente até adiantou isso. Quantos dias atrás está na apresentação para o seu nascimento? Quantos dias? 41, nós vimos, né? Onde eles moravam? Vamos caminhar. Onde Yeshua nasceu? Segundo a sua Bíblia, ele nasceu em Beit-Lehem. Beit-Lehem da Judeia. Localiza-se a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, a uma altitude de 765 metros, acima do nível do mar. Beit-Lehem, ou Belém, fica próxima às cidades de Beit-Jala e Beit-Sahor, assim como dos campos de refugiados de Aida e Asa. Tá? E essa aqui é a localização aproximada de Beit-Lehem da Judeia. Mas eu vou te fazer uma pergunta, só existia essa? Não, tem 2. Existe a Beit-Lehem da Galileia. Ela está localizada a 7 quilômetros de Nazaré, cidade onde Yeshua foi criado e onde eles moravam, seus pais. Cidade da qual originou o seu nome, Nazareno, ou Netzarim em hebraico. Tá? 110 quilômetros de Jerusalém. Tá? Belém, ou Beit-Lehem da Galileia, em hebraico, olha lá, Beit-Lehem a Galilit, né? A Galileia. Um mochab na região norte de Israel, ao sul de Emek Israel, vale de Jezreel. Até a função do Estado de Israel, Belém da Galileia era uma colônia de tempers alemães, cujos edifícios ainda são conservados. Hoje vive no Mochá 170 famílias. Na antiguidade, em tempos bíblicos, a cidade já existia, como é mencionado no livro de Yehoshua.
De acordo com os documentos históricos, em Belém da Galiléia, existia um vilarejo judaico até a destruição do templo de Herodes, também conhecido como o Segundo Templo. Na Idade Média, o lugar foi colonizado por cristãos, porém foi abandonado depois de algum tempo. Alguns arqueólogos, como Avraham Oshri, de Israel, têm a opinião que Yeshua teria nascido em Beit-Lehem e não em Beit-Lehem da Judéia. Então, há arqueólogos, inclusive israelenses, que defendem que Yeshua teria nascido na Beit-Lehem da Galiléia e não da Judéia. Fato. Por que ele usa esse argumento? Tem fundamento. Primeiro, eu perguntei onde é que eles moravam. Me ajuda? Onde Yosef e Miriam moravam? Onde que foi Yeshua criado? E foi criado, ele era conhecido como Galileu, mas a cidade? Nazaré. Nazaré está a quantos quilômetros de Jerusalém? Meu irmão, uma mulher prestes a dar à luz, vai viajar 110 quilômetros no lombo de um burrinho? Seja um ser pensante. A Galileia, o Beit-Lehem, se você ler ali, ela está a 7 quilômetros da cidade onde eles moravam. Detalhes, né? É mais fácil você andar 110 ou você andar 7? Lembrando que a mulher está prestes a dar à luz. Tá. Mais. Né? Peguei mais alguns textos só para você pensar. Capítulo 2:8 de Matitiahu, está escrito assim: e enviando-os a Belém, Beit-Lehem, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino. Quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. Isso aqui é a tradução que você tem na mão, né? Mas na frente eu vou falar um pouquinho mais de alguma coisa aí. Mateus 2,16. Nós lemos o 2,8, né? 2,16. Então Herodes, vendo que tinha sido pelos, né? Não existe mágoa aí também, mas vai considerar o que está no português. Irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Beit e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo diligente que inquiria dos magos. E aí vem uma profecia. Eu não pus aqui não. Aí vem uma profecia que diz assim: então, Raquel vai chorar pelos seus filhos, mas eles não existem. Se você ler, está pertinho desse texto que a gente leu. Você está com a Bíblia aberta aí? Procura aí, por favor. Verso 17. Tem uma palavrinha aí falando do lugar. Em Ramá. Esse lugar ele é conhecido também como Ramat Rachel. Ramá de Raquel. E aí se você lê na própria profecia dizendo que Raquel chora. Tá. Agora, se você ler o texto, diz assim: e Herodes, vendo que tinha sido tem outra versão que está enganado. Por que Herodes foi enganado? Nós temos algumas coisas a se pensar. Uma delas, será que esse ser enganado é que os magos, ou os estudiosos babilônicos, né, que não tem mago lá, não deram o endereço errado para ele, não? Hein? E aí ele mandou matar todo mundo da região lá, com raiva. Só para você pensar, vamos caminhar. Eu fiz a segunda pergunta lá, foi quantos dias atrás, né?
Depois ficaram ela 33 dias, Levítico 12, 4, olha lá. Depois de quê? Depois de quê? Se a gente ir lá em Levítico 12, você vai ver que é depois da circuncisão. Ele fica 7, no 8º circuncida o menino, depois ficará ela 33 dias. Por isso que eu disse para você que no total vai dar 41. Da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, não entrará no santuário, até que cumpra os dias da sua purificação. Mas se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas. Aí não tem circuncisão. E, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias. Que vai fazendo um total de 80 dias. Então a mulher, já resumindo aí lá o texto, da Paraxá, a mulher, quando dá luz o filho macho, ela fica 7 dias, circuncida o menino, se for o primogênito, tem que ficar mais 33 e fazer Pidyon Raben. Se não for o primogênito, circuncida, sendo macho, circuncida no 8º dia, fica mais 33 dias, porém não tem Pidyon Raben, não tem resgate. Só vai se fazer o cerimonial da purificação. Ok? O texto que a gente leu diz que Miriam apresentou 2 pombinhos? Não. Mesmo alguém querer dizer ou apresentar isso como, verídico. Onde moravam? Eu já até mencionei isso, mas vou voltar agora com um texto que diz o seguinte: aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Parêntese, comentário. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Meu irmão, eu não vou me ater a detalhes, até porque o tempo também não permite isso. Mas aqui tem uma série de coisas, é até interessante. Tá? É interessante, no nosso tempo não dá para a gente entrar em detalhes sobre isso e foge da nossa porção. Mas aqui tem alguns detalhes, que alguns anti-missionários judeus, alguns anticristãos, anti-judeus messiânicos, utilizam contra nós. E tem muitos de nós que não tem nem noção do que está acontecendo aqui, historicamente falando. E aí cai também na lábia. Porque aqui tem um bocado de coisas históricas. Mesmo ele sendo citado aqui, ele tem fundamentos históricos por trás que teriam que ser analisados. Argumentos para negar a autenticidade desse texto é que César Augusto, historicamente eles vão dizer o seguinte: não há recenseamento na época de Yeshua por César Augusto. Eles têm fundamento em parte. Eles têm verdade em parte. E aí tem um comentário aqui que o Quirino era presidente da Síria. Aqui tem um outro detalhe sobre o Quirino. Porque esse Quirino, ele tem um detalhe histórico na vida dele também, que se eles ignorarem, aí eles têm fundamento. Mas se ele tiver o conhecimento, cai por terra também. Por quê? Realmente o Quirino, ele foi presidente da Síria a partir de, alguns historiadores colocam 8, outros colocam 12, depois do Messias. Aí realmente não bate. Entendeu? Mas tem detalhes que teriam que ser analisados, tá? Por quê? Porque o Quirino foi um general. E ele esteve na Síria antes do Messias. E aí tem alguns detalhes, que eu não vou me ater a isso, mas tem fundamento contra essa linha de raciocínio. Tá? Mas, só para você saber que, se alguém te citar isso, eu sei que você não vai ter argumento, E aí é nesses momentos que você precisa de um rabino. Por isso que precisa do rabino,
Às vezes. Mas vamos caminhar, que não é isso que eu queria me ater, não. Onde moravam? Todos iam listar cada um a sua própria cidade. Subiu também Yosef da... Vai lá? Galileia. Qual cidade? Ok? Nazaré. Então, eles eram da cidade de Nazaré. Entendido? Eu só queria pegar essa parte aí do texto. Tá bom? E aí o texto dizendo que subiram a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém. Aí, comentário. Porque era da casa e família de Davi. Irmãos, historicamente aqui por trás tem uma série de coisas. Tá? Como eu disse, no meu tempo não me permite, né? Eu teria que te dar um bocado de coisa aí também para você entender bem isso aqui. Então não vou me ater a isso não. A fim de alistar-se com Maria, ou Míria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. Ok? Ora, então, ele está com uma mulher prestes a ganhar neném. Viajar da Galileia, cidade de Nazaré, até Belém, aproximadamente 100 quilômetros. Lembrando, aliás, vou dizer mais. Por quê? Porque Nazaré está aproximadamente 110 quilômetros na parte norte. Se você observou o que eu passei para você atrás, Beit-Lehem está a 10 quilômetros ao sul. Calcula para mim aí, faz uma continha rapidinha. Sul é onde? Né? Se você ilustrar, põe na cabeça um mapa, imagina um mapa. Norte, onde é que está o norte? Parte de cima. A 110 quilômetros na parte de cima, para chegar numa cidade. A outra cidade está aproximadamente 10 quilômetros ao sul. O que você tem que fazer então? Teoricamente, você vai ter que somar mais 10 quilômetros. Amém? Não é que se tivesse 10 ao norte, podia diminuir. Ah, não, já parou lá no meio da cidade. Né? Queridos, voltemos aqui. Existe um texto de Matitiarro que é um texto utilizado. Eu não vou entrar em detalhe também não, mas eu vou só te adiantar. Tome cuidado para você às vezes citar texto, tá? Muitas vezes isso é normal. E até a Brit Hadashah faz isso em alguns lugares. Por isso que a gente está, né, trabalhando em cima de melhorar alguma coisa. Porque tem hora que a Brit Hadashah está citando, ou alguém falando que o profeta disse alguma coisa, e o profeta às vezes não existe. Ou às vezes o profeta disse algo que não é bem o que está dito. Exemplo. Aqui nesse texto que a gente está usando aí, ó. Está dizendo no comentário, olha lá, por isso que eu falei, está entre parênteses na sua Bíblia, né? Segundo está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito, o quê? Não, acho que a maioria das Bíblias está assim, né? Tem algum divergente aí? Hã? Me ajuda? Tem algum diferente? Ou também está será? Espera aí, meu irmão. Será é tempo futuro no verbo? Vamos à Bíblia. Êxodo 13, 12. Separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Ok? Tá. Números 3, 12. E eu, eis que tenho tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus. Ok? Beleza. Agora vamos, 3, 13. Todo primogênito é... Todo primogênito é meu. Ele não será meu, não.
Entenderam isso? Sim ou não? Todo primogênito é meu. Desde o dia que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito. A partir do momento que o Eterno tirou Israel do Egito, ele declara: todo primogênito é meu. Como é que o texto está dizendo que na lei do Senhor está dizendo que o primogênito será consagrado? Aí tem que levar ele. Na hora que chega lá é aquele que é consagrado. Não existe isso na Bíblia. O que o Eterno está dizendo? É meu. Nasceu, é meu. É primogênito, é meu. Amém? A partir do Egito, todo primogênito pertence ao Eterno. Não será do Eterno. Não será consagrado ao Eterno. Primogênito não se consagra primogênito. Ele já é consagrado. Entendido? Por isso que se faz o Pidyon Aben, ou o resgate do primogênito. Entendido? Por quê? Irmão, seja ser pensante. Estou levando o meu filho para fazer o que com ele? Segundo aquele comentário de Lucas, eu vou levá-lo para fazer o que com ele? Consagrá-lo. Aí eu chego lá, consagro o meu filho, logo em seguida eu consagrar o meu filho, falo, agora eu vou resgatá-lo. Seja um ser pensante. Não é mais fácil eu nem consagrá-lo, não? Entenderam? Aí, não, eu vou lá, consagrar o filho. Aí tá, consagrei o filho. Agora o que eu tenho que fazer? Para me levar o filho de volta? Resgatá-lo. Ué, o filho já não estava na minha mão? Não precisava de eu ir lá não, né? Ah, o que eu tenho que fazer? Não, só dar o preço do resgate para o sacerdote, pronto, não precisa levar o menino lá não. Mas o que o Eterno está dizendo? Todo primogênito é? Se você quiser para você, o que você vai fazer? Pedir honra bem, resgate. Ele já pertence ao Eterno. Por isso que você vai lá para entregá-lo, porque ele já é dele. Mas aí o Eterno, no outro texto, fala, vamos fazer uma coisa com vocês. Eu vou pegar os levitas para ficar no lugar dos primogênitos. Tá certo? Então, eu vou pegar os levitas, coloco no lugar dos primogênitos, e então você que tem um primogênito, você resgata ele. Aí você pode levar ele para sua casa. Entendido? É assim que está descrito na palavra. Amém? Mas lá naquele texto está dizendo, todo primogênito será consagrado. Aí a pessoa vem, como eu já disse aqui no início, traz o menino. Para que você está levando esse menino na igreja? Para consagrá-lo. É porque a Bíblia diz que o Messias foi consagrado. Não existe isso na Bíblia, não. Apesar daquele texto estar errado lá dizendo, né? Agora, outro problema. De quais filhos que se ia para fazer resgate? Todo macho, todo macho e que abra amado ou primogênito. Segundo macho, não tem mais resgate. Aí eu volto naquele comentário que eu iniciei nosso estudo falando dele. Aí eu trago o filho, por quê? Porque o Messias foi consagrado. Aí o Messias foi levado para ser consagrado. Aí eu trouxe o meu filho. Tá um texto dentro da lei. Está falando do filho primogênito. Aí eu tenho o segundo, eu tenho o terceiro, eu tenho o quarto, eu tenho o quinto, 10. Estou trazendo menino para apresentar na igreja. Por quê? Se não existe isso na Bíblia. Irmãos, volta, deixa eu mais uma vez, né, dar uma pincelada. Está dizendo que você, porque você nasceu, teve um filho lá, você trazê-lo aqui, você está pecando? Não. Você apresentar ele diante da
congregação, pedir para os irmãos orarem, abençoando. Não tem problema nenhum com isso. Você só não pode usar a Bíblia para fazer isso, porque não tem fundamento na Bíblia. Não pode usar texto da Bíblia dizendo que você está fazendo isso porque o Messias, né? Você está até fazendo, pode até usar outro argumento, mas é um argumento dos cristãos mais, né, mais antigos. O cristianismo mais antigo fazia isso. Trazer crianças para ser batizadas, né? Que se morrer sem batizar era pagão. Esse era o fundamento de trazer criança. Não é na Bíblia. Vamos caminhar. Vaikra, capítulo 12, verso 2. Nós já temos aí a palavra tazria, né, que é a porção de hoje. A palavra tazria, lá na sua Bíblia está quando a Isha, ou a mulher, né, que tazria, a mulher que semear, espalhar semente, né? Na tradução aí, acho que a mulher que gerar, né? Conceber, ok. Né? Agora, no comentário que a gente colocou ali, a porção de tazria, ela vem logo depois da porção que a gente termina, encerra ela, falando de animais limpos e imundos. Então, olha para você ver que interessante. Essa porção de hoje, ela vem logo depois daquela que falou de comida, sobre o que se come e o que não se come. E é interessante que a próxima é Metzorá. Deixa eu dar uma adiantada nela e depois eu volto aqui, que é a de número 28. A palavra Metzorá, ela, de acordo com alguns dos nossos rabinos, né, ela não é lepra, hanseníase, que a gente conhece aí como lepra. Ela não está falando disso, tá? Ela vem dessa raiz aí, ó. Motzim Shem Ra. O que significa isso? Aquele que traz o mau nome. Ou aquele que ele traz, ou que tem a língua má, ou em hebraico, Lashon Hara. O que é Lashon Hara? A pessoa que fazia Lashon Hara, que falava mal de uma pessoa. Aliás, o que é a Lashon Hara? O que é pecado de Lashon Hara? Porque às vezes a gente fala assim, Lashon Hara é falar mal de alguém. Não, não necessariamente. O que é Lashon Hara? Toda vez que você, olha aqui, ó, a essência da coisa. Motzim Shem Ra. Aquele que traz o mau nome. O que significa isso? Meu irmão, você pode falar do seu irmão, mesmo sendo verdade. Não, o que eu falei é verdade. Mas o que você trouxe para o seu irmão? O que você trouxe para a pessoa? Um má nome, uma ideia errada da pessoa, você praticou Lashon Hara. Mesmo, mas é verdade. Você praticou Lashon Hara, e é verdade. Então, o que é Lashon Hara? Trazer um nome mau. Irmão, existe pessoas que a prática da Lashon Hara na vida dela é tão predominante que ela traz nome mau para todo mundo. Não existe um ser perto dessa pessoa que você consegue tirar coisa boa, só mal. Ela vai ser capaz de trazer nome mau da pessoa mais próxima dela. Se ela for casada, ela traz nome mau para o marido dela. O que é isso? Lashon Hara. Por quê? Falar de alguém, mesmo que seja verdade, levando os outros a pensar mal dessa pessoa. Isso é Lashon Hara. Então não é só você falar mal da pessoa, não. Você trouxe uma ideia má sobre aquela pessoa, você está praticando Lashon Hara. E eu vou te falar, vou abrir um parênteses aqui na Lashon Hara,
E vou te falar uma outra coisa. Você já ouviu falar uma coisa que existe na Bíblia? Um personagem. Ele é chamado de Jezabel. Quem é Jezabel? A princípio, Jezabel é um personagem, né? Uma mulher, que ela era o quê? Atribuiu-se a Jezabel a fama de uma mulher, olha para você ver, atribuiu a ela prostituição, não é? A Jezabel é a prostituta. Mulher é uma rainha. Mulher rainha. E se você analisar em mulheres na Bíblia, esta é uma mulher de peso, de punho. O marido dela é frouxo, mas ela é. Entendeu? Essa é a mulher Jezabel. Mas atribuiu ela outras coisas. Mas por trás de Jezabel existe um demônio. E esse demônio, ele é terrível. O que é o espírito de Jezabel? O espírito, um demônio que quer tomar posse das pessoas. Tomar posse da sua vida. O que é o espírito de Jezabel? É um espírito que às vezes atua em determinada pessoa junto de você, que aquela pessoa, ela quer que você seja uma posse dela. Isso é espírito de Jezabel. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que você seja uma pessoa que tenha um fulano ou uma fulana como amigo ou amiga. Tá. E aquela pessoa como sua amiga, você não pode, porque ela não deixa, porque ela não aceita, porque ela não gosta, você relacionar com nenhuma outra pessoa. Isso é espírito de Jezabel. Na verdade, o nome que alguém vai dar é ciúme. Meu irmão, não existe ciúme possessivo, se você analisar. Ciúme possessivo. O que é ciúme? O que é possessão? Espera aí. Se eu tenho ciúme, é em função de algo que eu quero tomar posse. Eu quero me apoderar daquilo. A possessão gera, então, um ciúme. Ok? Agora volta. Volta no espírito. Às vezes você tem uma amiga, e essa amiga sua, ela não aceita ninguém relacionar com você. É só você, é dela. Isso é um demônio. Entendeu isso? E quando se trata de criança? Exatamente isso aí, mas criança. Irmãos, criança é um caso mais, vou dizer até mais sério. Por que mais sério? Você acredita que uma criança pode ficar endemoniada? Sim. Mas você tem coragem de chamar uma criança de endemoniada? Aí você olha para a criança, muitas vezes com esses olhos. Então, não estou dizendo que todo fato desse seja demônio. Tá? Porque criança, nós temos algumas coisas ao redor dela. Né? Que vai, no futuro, refletir num adulto também. Né? Pode ser um espírito desse? Pode. Mas pode ser outra coisa também. Tá? Irmã, você precisa fazer o quê? Buscar do eterno, orar, né? Vigiar essa suposta criança, observar bem as manifestações, porque muitas vezes demônio manifesta em criança e a gente não percebe. Né? Não sei se aliás, eu comentei que na semana que passou, que nós tivemos aqui na sinagoga, né, com uma criança, as irmãs tiveram que entrar numa batalha lá dentro, uma criança endemoniada, aqui na sinagoga. As irmãs entrou em batalha lá dentro, orou, tá? E olha que coisa interessante, a criança dentro e a mãe aqui. Então você observa que a coisa está na família. Tá? Pode uma criança estar sendo usada por um espírito? Pode. Mas tem que observar. Não pode se... Né? O adulto,
Por que o adulto? Porque a criança, às vezes, ela pode ter um lado de criação, pode ser uma série de coisas. Então, entendeu? Busque lá do eterno. Agora, adulto não. Irmão, vamos agora... Por que eu falei o adulto? Você tem um amigo ou uma amiga, ou seja lá, uma pessoa próxima. A pessoa quer que você seja exclusivamente dela. O que é isso? A pessoa, se estiver conversando com outra pessoa, ela tem ciúme. Ela acha ruim. O que é isso? Vocês entenderam? Entenderam o contexto? Espera aí, meu irmão, eu sou adulto. Eu tenho que relacionar com qualquer pessoa a nível adulto. Né? O caso da criança pode ter outro contexto, diferente. Mas volta na Lachon, para a gente concluir e voltar. Volta lá atrás. Né? Na sequência que nós vamos ver nessa porção. Então, entendeu o que é Lachon Hará? Toda vez que eu trouxer, eu trago um nome mal sobre alguém, eu estou praticando Lachon Hará. Né? Meu irmão, a mulher traz um nome mal para o marido. O que ela está praticando? Lachon Hará. Existe pessoa que qualquer ser humano que chegou perto da pessoa é ruim. Essa pessoa tem problema. Então vigia. Por quê? Porque a Lachon Hará também tem dois lados. Né? A gente vai até falar no finalzinho dessa porção sobre isso. A Lachon Hará, ela tem dois lados, porque ela tem aquele que traz o nome, mas tem aquele que carrega o nome. Entendido? Que é aquela pessoa sobre quem você está praticando o Lachon Hará, que está te ouvindo. Né? Então, às vezes, ela gera Lachon Hará. Então, por isso que Lachon Hará está, né, associado a... Qual o nome da porção de hoje? Olha lá. Entendeu? Por isso, né, ela está na raiz de Metsorá. E lembrando que não é lepra, é doença de pele. Então, o que na verdade os nossos rabinos dizem? Que o Eterno, ele marca a pessoa de forma externa, por causa de algo que está saindo de dentro dela. E que está afetando os outros. E uma coisa interessante, que essa pessoa, ela precisa estar o quê? Como diz a palavra? O que tem que fazer com ela? Né? A gente não vai entrar em muito detalhe. Ela tem que ser ela tem que ser posta fora. Miriam. Por que Miriam ficou, entre aspas, lá, leprosa? Por que deu sará em Miriam? Deixa eu fazer a pergunta. Ela falou mal de Moshe? Deixa isso quieto. Volta lá para... Por quê? Por que eu te perguntei se ela falou mal? O que é a Metsorá? Ou o que é a ideia lá? Trazer mau nome. Então, se eu trago mau nome sobre o meu esposo ou minha esposa, o que eu estou fazendo? Se eu trago mau nome sobre um irmão, sobre uma irmã, entenderam? Ah, não, Rabino, mas o que eu falei do irmão é verdade. É verdade, mas o nome dele como é que está? Então, Lachon Hará é falar mal. Não existe isso, não. Lachon Hará é trazer mau nome sobre a pessoa. Seja certo, seja errado. Amém? Vigia. Qual o problema da pessoa que pratica Lachon Hará? Ela vai praticando tanto Lachon Hará, meu irmão, que ela consegue contaminar toda... Por isso que ela tinha que ser excluída do meio, do convívio. Lembra que a palavra diz assim, um pouco de... Entenderam? Lachon Hará. Um pouquinho. Se não cortar ela,
né? Eu sempre falo aqui, ô irmão, né? Quando você ouvir uma lashon hará sobre um irmão ou sobre uma irmã, pergunta para a pessoa. Fala, escuta, você está me falando isso de fulano? Tá, então tá bom. Eu vou chamar o fulano, porque se você está falando dele, então você deve falar na frente dele. Entendido? Ah, não, então não, por que você está trazendo para mim? E como se comportar num ambiente de trabalho? Boa. Ambiente de trabalho. Como se comportar no ambiente de trabalho. Meu irmão, dependendo do lugar que você trabalha, você deve vigiar dobrado. Dependendo do lugar que você trabalha. Por quê? Existe um ditado até no mundo que em determinados lugares diz que eles falam assim, é cobra comendo cobra. Você já ouviu essa expressão? Então, às vezes, a pessoa semeia coisa para ouvir de você determinada coisa, para levar aquilo para trabalho, para o seu chefe, para o seu líder, para o seu encarregado. Ah, você ouviu ou está ouvindo alguém falar mal de alguém, né? Normalmente é o chefe ou é o dono, né? O que o judaísmo ensina? Irmão, em vez de você praticar lashon hará, busque na pessoa o que ele tem de bom. Procure na pessoa o que ela tem de bom. Ah, Rabino, eu olhei para a vida do Ricardo, mas não achei nada de bom. Bom, pelo menos agora você tem um motivo para não falar nada. Não achou nada de bom? Cala a boca, não fala nada. Ou você não achou nada de bom, você vai praticar lashon hará. Você já está sabendo agora. Entendeu? Então, no ambiente de trabalho, fala pouco. Né? Tem até um texto em Provérbios que diz, o que fala pouco vai ter menos pecado. Tem um outro texto em Provérbios que diz, o que fala pouco não vai atrair para si açoites. Né? Então, esse negócio de trabalho, um começou a falar mal do patrão ou do encarregado, sai fora disso. Aí você começa a falar, escuta, meu irmão, né? Se for irmão nada, né? Mas às vezes é irmão. Fulano, você está falando mal do encarregado? Você está insatisfeito com o serviço? Pede conta. Simples assim. Deixa eu falar uma coisa para você, fulano. Você não está gostando de trabalhar, não? Não estou gostando, não. Pede conta. Eu tenho certeza, você que tem 10 mil, aliás, vamos corrigir. 14 milhões lá caçando emprego. Aí você vai para o seu trabalho praticar lashon hará? E tem um problema. Eu chego no meu trabalho, começo a praticar lashon hará, começo a falar do emprego, do patrão, começo a falar de todo mundo. E aí amanhã chego lá fora e falo assim, não, esse emprego foi Deus que me deu. Seu sem vergonha. Por que você está falando do seu patrão, então? Deus te deu um emprego para você praticar lashon hará? Você dá mau testemunho lá? Será que foi para isso? Vou falar do patrão? Não. Vou falar do encarregado? Não. Quem me deu esse emprego? Lá fora tem 14 milhões de desempregados. E eu estou trabalhando, levando sustento. É daqui que eu tiro o meu sustento. É daqui que a minha família me alimenta. É daqui que eu estou levando o dízimo para a comunidade. Aí eu vou falar mal da onde eu trabalho? Seja um ser pensante. Vou praticar lashon hará? É bíblico, né? Bem observado. Amém? Vês? Eu sei que você tem na Torá, está citando a respeito do caluniador, desse que abre a boca também. Ele cita aqui, ó. O caluniador é mais culpado que um assassino, pois ele mata uma só pessoa. E o caluniador mata 3. Ele mesmo, quem dá ouvidos à calúnia
e ao caluniado, mesmo quando não se dá fé ao caluniador pelo que diz. Alguma coisa fica na memória contra a vítima. A língua má foi comparada a uma flecha e não a uma espada, pois mata mesmo de longe. O caluniador está em Roma, o outro está na Síria, ou mesmo de longe. E fala assim, está na Síria, mata ao que está em Roma. O que está em Roma, mata o que está na Síria. 4 categorias de pessoas, aí cita aqui, não gozarão do esplendor divino. Os caçoadores, que ficam zombando, os hipócritas, os mentirosos, os que falam mal do próximo. Amém? Isso aí nós tiramos do Talmud, tá? Um assassino mata uma pessoa, o caluniador mata 3. Irmão, irmã, você que é irmã, você que é irmão, tem pessoas praticando Lashon Hará. Eu disse aqui que a prática da Lashon Hará vai se tornando tão comum na sua vida, que ela, daqui a pouco ela não tem mais medição de falar. Entendeu isso? Por quê? Porque a Bíblia diz que a pessoa cauteriza, não sente mais. A prática. Quem dirige aqui? Quantos irmãos dirigem aqui? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você consegue dirigir olhando o celular? Hoje, normal? Sim ou não? Sim. Você consegue dirigir, mesmo você pondo a vida em risco de outro, mas você faz. Você consegue hoje dirigir, eu estou falando hoje, se você já tem prática no volante. É tão natural você pisar na embreagem, passar marcha, não é? Se torna uma coisa tão natural e tão... que isso vira, você já consegue fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, não é? Automático, a gente chama isso de automação, né? A Lashon Hará na vida de muitas pessoas virou isso, uma automação. Ela já se tornou um ser tão usado pelo diabo, pela Lashon Hará, que ela nem percebe mais que é Lashon Hará na vida dela. Perdeu. Aí ela vai fazer Lashon Hará, porque como eu disse, ela faz do marido, o marido faz da esposa, faz do companheiro de trabalho, faz do colega. Ninguém presta para essa pessoa. Quem presta? Quem presta? Só ela. E aí entra aqui, né, que o Talmud diz, 4 pessoas não gozarão do esplendor divino. Porque ali o Wander citou o caçoador, porque caçador no contexto bíblico é a pessoa que caça a pessoa com a língua, que é o Nimrod, entendeu? É o caçoador, né, porque ele consegue matar com a língua, né? Matar denegrindo a imagem, matar, né, difamando, e assim vai. Pensa, deixa eu voltar lá atrás. Né, nós ainda estamos na... Vaikra 12, né? Falando no período de Nidá, os cientistas maravilharam-se diante do fato de que os antigos hebreus praticavam o mais alto padrão de higiene sexual conhecido nos tempos atuais. Tem sido demonstrado também a existência de uma substância tóxica no soro, do sangue, na saliva, na transpiração, na urina e em todas as outras exudações da mulher durante o período menstrual. Então, no período menstrual, a mulher, a gente chama esse período de nidá, né? Período de separação. O qual o Eterno fala que quando a mulher desce à luz, ela estaria como no seu período de nidá. Então, existe uma série de coisas no organismo da mulher acontecendo e o Eterno virou e disse para a gente, quando a mulher estiver nesse período, o que vai acontecer com ela? Deve se separar durante o
período chamado período de Nidá. Ok? O período de Nidá, ele é interpretado, né, às vezes de maneiras diferentes, tá? Por algumas comunidades, e até comunidade judaica ortodoxa, ele é interpretado diferente. Tá? Não vou me ater a isso, mas tem interpretações. Tá? Por exemplo, uma interpretação sobre o período de Nidá no judaísmo é que a mulher passe 7 dias. Ela teve o seu fluxo, chegou, né? Ela vai ficar 7 dias. Terminados 7 dias, ela passa pelo mikvê, tá? Porém, eles vão dizer que existe o texto, que eles interpretam como, terminado, ela vai ficar mais 7 dias. Existe essa interpretação. Tá? Então, por exemplo, existe mulheres, por exemplo, que se ela ficar 10 dias, terminado o seu fluxo, terminado o seu período, ela vai ficar 7 dias para se purificar. Tá? Existe essa interpretação. Não vou me ater a isso não, porque até uma outra porção aí para frente. Tá? Existe outros, que por exemplo, a mulher fica 3 dias, depois do terceiro, conta-se 7 dias. Tá? Existe outros que pegam do primeiro dia, conta 7 dias, independente se terminou no segundo, no terceiro, conta-se 7, depois de 7 dias está liberado. Né? Então, existem interpretações aí. Né? Um outro... A vida sexual mesmo, né? Existe. Como eu mencionei ali, ó, né, eu fiz um comentário lá, cientistas maravilham até os dias atuais. Por quê? Porque nós, hebreus, nós judeus, né, temos um alto índice até nessa questão de limpeza, né? Nosso critério, ele é muito alto. Por isso, também, as mulheres judias são, no mundo todo, as com menos problemas de doenças com relação à área sexual. Né? N doenças que mulheres normais têm, as judias não têm. Uma razão exatamente essas questões com relação à limpeza. Irmãos, fugindo um pouquinho fora aqui, é tão interessante isso, que na Idade Média, que vocês devem ter estudado aí na história, houve o problema da peste bubônica, peste negra, né? O povo que menos teve baixa foi judeu. Razão, uma das razões, período de limpeza, as higienes, judeu sai, chega, lava a mão, dependendo de onde vai. Né? Por exemplo, nós temos um hábito, vai para um cemitério, quando chega, tira a roupa, tudo, às vezes até do lado de fora da casa, né? já manda. Né? Na Idade Média, essas coisas já eram praticadas. O que acontecia? A pessoa ia lá fazer enterro de alguém que morreu com a doença, misturava lá, chegava em casa, já contaminava todo mundo. Judeu já tinha um problema, que já chegava, se lavava, tirava a roupa e etc. Menos, né? Por isso até muitos judeus morreram, não de peste, morreram caçados. Por quê? Porque acusaram os judeus de eles estarem envenenando as pessoas. Entendeu? Porque eles não morriam por causa daquilo, mas tinha outros morrendo. E eles são. Não, é vocês que estão envenenando a gente. E muitos morreram por causa disso. Vence? Vamos caminhar. Isso aqui a gente já falou, né? Depois ficará 33 dias, também já falei, que é para o Pidyon Raben, ou resgate do, né? Literalmente, né? Aproximadamente um mês, né? Ou melhor, né? Dá mais um pouquinho mais de um mês, porque tem um primeiro período, né? Se a mão não houver recurso para o cordeiro, então tomará 2 rolas, 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. 2:24.
para darem oferta segundo o disposto da lei do Senhor. 2 pontos. 1 par de rolas ou 2 pombinhos. A lei do Senhor só dizia isso? Olha lá, está comparado os 2 textos. Não. Está dizendo que a mulher ofertou isso, ou que eles ofertaram isso? Também não. Né? Só uma observação aí. Caminho mais um tiquinho. Não, já vimos isso aqui também. Vou acelerar um pouquinho. Já falamos disso também. A porção Tazria, né, que logo em seguida vem a Metsorá, a paraxá anterior, o que foi o contexto dele? Finalzinho dele. Pega, por favor, o final do verso do capítulo. A gente começou no 12, no capítulo 11. Último texto, do capítulo 11. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Beleza. Então, a porção anterior, ela encerrou, ela falou de comida. Qual o nome que a gente dá para ela? Kasher, né? Comida que se pode comer. A porção de hoje, a gente viu que ela iniciou falando da mulher que gera. Na sequência, ela vai falar sobre a pessoa ter doença, que a gente viu que pode ser, né, é chamada de lepra, mas é uma doença de pele. Essa pessoa tinha que ficar separada. Pergunto, a doença, ela atingia somente a pessoa? O que diz o texto? Ou melhor, a gente não chegou a ler não, a gente está resumindo aqui, mas o que diz a porção? O texto diz o seguinte: ela pode pegar na roupa, ela pega na casa, nas paredes, ela pega nos vasos que a pessoa come. Agora vamos parar um pouquinho, pois por isso no espiritual. Espera aí. Então a doença que eu trago quando eu começo a praticar Lashon Hará, ela pode atingir o quê? Ela atinge as minhas vestes, ela atinge a minha casa, ela atinge até onde eu como. Aquilo que eu vou para, olha, a cozinha, onde eu vou, vasos, utensílios. O que você aprende com isso? Vigiar com a língua. Tome cuidado. Por quê? Você traz essa Lashon Hará, ela traz para a sua casa. Ela traz até para sua vestimenta. A pessoa, quando vai olhar para você, meu irmão, ela vai definir você até pela sua roupa. Quando você pratica Lashon Hará, suas roupas vão estar manchadas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe um texto na Brit Hadashah dizendo assim: quem vai estar lá? Quem vai estar num grupo lá na eternidade? O Yohanan viu e o mensageiro perguntou para ele: quem é essa multidão? Aí ele responde o quê? Tu o sabes, eu não sei não. Aí ele falou assim: ó, estes são os que vieram da... O que eles fizeram com as suas vestes? Lavaram e... Não é só lavar não. Lavaram e... Está lá no texto. Branquearam. Tem um outro texto que está no livro de Eclesiastes, que está assim: pelo que sejam sempre alvas as suas vestes. O que isso quer dizer? Que quando eu pratico, então, Lashon Hará, eu faço o que com as minhas vestes? Mancho. Está entendendo? Por quê? Lashon Hará, então, me faz um ser, como diz aí no Talmud, um ser desprezível. E ainda corro o risco de não alcançar a vida eterna. Bom, seja um ser que pensa. Compensa? Então, melhor vigiar. Amém? A paraxá atual.
lepra e doença de pele. Próxima paraxá, o leproso e o seu estado na comunidade. A Metsorá vai ensinar que o leproso precisava fazer o quê com ele? Ser afastado. Está entendendo, meu irmão? Porque talvez você pode pensar, por que a pessoa não afasta de mim? Por que a pessoa não aproxima de mim? Você já parou para pensar que de repente você é uma pessoa que pratica Lashon Hará? Contamina? Pensa um tiquinho. É interessante que o Messias falou assim, vamos pegar o joio e arrancar, não é isso? Sim ou não? Vamos arrancar o joio e jogar tudo fora. O que a Bíblia menciona? Deixa crescer junto. Por quê? Na ceifa, na colheita, o próprio dono da seara, ele mesmo vai fazer isso. Ele vai tirar o trigo e pegar o joio e, como diz lá a Bíblia, lançar no fogo. Amém? Vigiemos. Meu irmão, por que eu fiz aqui uma analogia das 3 porções? A gente não come porco, a gente não come isso, a gente não come aquilo, não vigia com o que sai. Não posso, não como, não vou nem comer na rua. Por quê? Mas vigia com o que está saindo. Agora deixa eu te pegar uma pergunta. Não estou dizendo aqui que você vai comer porco, não estou dizendo isso. Mas vamos pegar uma palavra de Yeshua, que é o sentido dela. Yeshua falou assim, o que contamina o homem não é o que, mas o que sai. E ele está falando no sentido espiritual. Ele está falando no ritual. Não como para não ser contaminado, mas deixo a língua fazer um estrago. Vigio para não comer as coisas, mas a língua continua fazendo Lashon Hará. E aí? Eu sou estritamente na minha casa. E como é que é fora dela? Com a língua. Na minha casa nunca entrou nada imundo, só sai. Olha para o teu irmão e diga para ele, está entendendo? Vou pegar aqui um ganchinho, né? Já juntei tudo aí mesmo, né? As vestes do leproso, olha lá, 13:45. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, a sua cabeça será descoberta, cobrirá o lábio superior e clamará, imundo, imundo. Meu irmão, olha para o seu irmão aí, pergunte para ele, você quer continuar praticando Lashon Hará? Todos os dias que a praga houver nele será imundo. Imundo. Todas as vezes que você pratica Lashon Hará, você é imundo. Rabino, eu não comi nada de porco hoje, mas está fazendo Lashon Hará, você é imundo. Está saindo imundícia de você. Lucas aqui eu peguei só para você entender, vou entrar em muito detalhe não. Eu peguei aqui Lucas, porque Yeshua curou um leproso, e Yeshua deu para ele uma ordem, olha lá. E entrando numa aldeia, saíram no encontro. Aqui, não vou entrar em detalhes, né? Uma versão é 10, outra. Levantaram a voz dizendo, Yeshua, mestre, tem misericórdia de nós. Conclusão, né? Yeshua curou um leproso, virou para ele e falou o quê? Vai, apresenta-te ao, né? O que mais? Paga. Faz tudo o que está na lei para você se tornar imundo, para se tornar puro. Né? Isso aqui é mais um reforço, porque diz alguém que Yeshua, né, quebrou a lei, e Yeshua foi contra a lei, e vocês já conhecem essas histórias. Né?
No nascimento de Yeshua tem lei, na vida de Yeshua tem lei, e continua lei, e a Torá do Eterno continua valendo. Amém? Deixa eu acelerar aqui. Vou pegar um ganchinho aqui no final. Conclusão. Guarda-te da praga da lepra e tenha grande cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinaram os sacerdotes levitas. Como lhes tem ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te que o Adonai, teu Elohim, fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Guarda-te, lembra da obediência que o Eterno exige através dos seus sacerdotes. Lembra-te, retorna ao passado para que possamos ter em mente o que aconteceu com os que transgrediram os mandamentos. Amém? Tem muita coisa, né? Deixa eu acelerar aqui. Eu vou pegar aqui, querido, a Metzorá, para a gente concluir. Tem uns textos, né? Lá, na Brita Adachá. Mateus, Matitiarro 9, 20 a 26. Marcos 5, 22. Lucas 8, 41 e 48. Não vai dar tempo nem da gente ler isso tudo, mas eu vou só pegar um aqui, que esse é importante para nós. O verso, na verdade, está no 20, mas eu voltei no 18. Dizendo-lhe estas coisas, eis que chegou um chefe e Ali está chefe. Chefe de quê? Chefe de uma sinagoga. Jairo é um chefe de uma sinagoga. Então ele certamente é um rabino. Aí um rabino chegou para Yeshua e adorou Yeshua. O rabino que todas as manhãs recita Shema. Um rabino que ao deitar recita o Shema, dizendo que o Eterno é um, adorou um homem. Mas esse é um texto que você tem na sua Bíblia, que provavelmente vai estar desse jeito. E agora eu não vou me ater, porque nem tempo temos. E ele diz assim: minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Eu peguei os 3 textos, tá? Marcos. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo-o Mateus diz que... Vamos lá? Mateus diz que adorou. Qual que é a tradução de Marcos? Prostrou-se. Qual que é a tradução de Mateus também? Prostrou-se. Lá está errada a tradução. Tá? Tem Yeshua sendo adorado em lugar nenhum. Isso é tradução errada. Agora, eu não vou me ater, e é esse o problema da Brita Adachá. Ele chegou em Mateus e disse que a sua filha é o quê? Deixa eu voltar. Essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo. Eis que chegou um dos principais e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogando-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e não imponhas as mãos para que sare e viva. Na sequência de texto, que está no 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem enfadas o mestre? Marcos, ele diz que a filha está moribunda, não que tinha morrido. Mateus diz, ela morreu agora. Lucas, eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés. Tem adoração? Eu te dei 2 textos. E eu vou te dar mais textos, nosso tempo não dá, mas eu te daria até mais. Né? A tradução lá em Mateus está errada. Não existe adoração para Yeshua em lugar nenhum que foi usado na Bíblia. Tudo tradução errada. Né? E aí você acha outros textos confirmando de um texto. 42. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava ou quase
Mateus diz que ela morreu. Marcos diz que ela está moribunda ou doente. Lucas diz que ela está quase à morte. Você entendeu aí uma certa... né? Por que eu citei isso para você? Né? Para reforçar novamente que nós precisamos tomar cuidado quando citamos Brit Hadashah. Ok? 2 textos falando do mesmo contexto, mesma coisa. Um põe que ele é adorado, os outros 2 põem que alguém se prostrou diante dele. Tem adoração nisso? Não. Mas infelizmente temos lá, né? E é na sequência, de novo, aí, ó. Estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Bateu o texto então? Chegou, disse: minha filha está morrendo. Mais embaixo, alguém chega e fala: ó, não precisa incomodar não, que ela morreu. Né? No outro dia diz que ela já tinha morrido. Né? Não vou me ater a isso. Eu só peguei isso aí, meus queridos, para reforçar, tá? Que nós temos que tomar cuidado quando vamos citar Brit Hadashah. Tá? Por isso até também que tem os anti-judeus messiânicos por aí, né? Anti-missionários, como se denominam, querendo pegar a nossa, né? Falar que a nossa fé é baseada em, né? Olha para o teu irmão e diga para ele: nossa fé está baseada na Torá. E a Brit Hadashah? Usamos também. Mas a fé nossa está alicerçada na Torá. Amém? Por isso que eu disse que tem textos e textos que a gente precisa tomar cuidado para usar. Né? Coloque sobre os teus pés. Olhe para teu irmão que está ao teu lado. Diga para ele qual que é a recomendação da porção de hoje. Não praticar Lashon Hará. Não praticar Lashon Hará na sinagoga, né? Não, né? Lugar nenhum. Muito bem. Rabino, como é que eu faço com aquele que chega perto de mim com Lashon Hará? Diga para ele: eu não vou participar do inferno com você. Você quer ir para o inferno? Vá sozinho. Amém? Baruch Hashem? Querido, deixa eu falar uma coisa. A gente está ironizando, mas presta atenção, que isso é muito sério. Lashon Hará mata. Lashon Hará é igual uma flecha, e não como uma espada. Porque ela mata de... Guarda esses detalhezinhos na sua vida. Tá? Então, a pessoa está falando de alguém comigo. Cuidado, você vai morrer junto. Ah, está falando... Não, o que ele falou é verdade. E qual que é a imagem que você gerou da pessoa? Lashon Hará, aquele que traz um nome mau. Né? Metzim Shem Ra. Traz nome mau. Amém? Então, esposa, vigia. Marido, vigia. Irmão, vigia. Irmã, vigia. Benção? Adonai, em nome de Yeshua, oramos agradecendo a Ti por esses momentos, por essa manhã. Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos,
um curso de bacharel em teologia judaico-messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua. Hamashiach.